Bom, olá, estamos aqui com a psicóloga Andréa Levi, parceira de longa data no cuidado dos pacientes com obesidade, cofundadora do Instituto Obesidade Brasil, junto comigo e com a Andréa Pereira, para o nosso podcast sobre psicologia em cirurgia bariátrica. Antes de começar, Andréa, eu queria agradecer nossos parceiros, a Johnson & Johnson MedTech e o programa deles que se chama Bari Mais, que são os patrocinadores desses podcasts, e sem eles a gente não poderia estar aqui realizando. Bom, Andréa, vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento, o acompanhamento psicológico dos nossos pacientes, que nós sabemos que tem uma doença crônica e com certeza eles precisam muito desse acompanhamento. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é: por que você acha que esse acompanhamento é importante e se ele é para todo mundo? Para todo mundo que tem obesidade e vai fazer cirurgia bariátrica, ou se é para alguns? Como é que você falaria isso para nossos ouvintes, pacientes e parceiros? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui porque justamente esses projetos, esses nossos apoiadores nos ajudam a levar em linguagem fácil, leiga, compreensível para todo mundo que precisa de ajuda e buscar ajuda qualificada, né? Bom, vamos falar sobre a psicologia no tratamento da obesidade e no tratamento cirúrgico da obesidade também. A psicologia, ela abrange a saúde mental da pessoa e que até algum tempo atrás a gente não juntava a saúde física com a saúde mental, né? Hoje a gente sabe que uma coisa não existe sem a outra e que se a pessoa não tiver com a saúde mental minimamente em ordem, fica muito difícil que ela siga a sua vida, incluindo seus cuidados de saúde física também. Fica muito mais difícil para ela. Então, a avaliação psicológica, ela consiste em, primeira coisa, escutar esse paciente, escutar a história da obesidade dessa pessoa, né? Porque obesidade tem muitas coisas em comum, mas cada história é muito única, né? Cada paciente traz uma história, um gatilho ou gatilhos diversos, né? Comorbidades, doenças associadas e algumas, sim, da área da psicologia, algumas da área da psiquiatria, algumas das questões da saúde mental, e que a gente precisa dar conta, cuidar, ajudar esse paciente a, em primeiro lugar, identificar se isso existe. Pode ser que não exista, mas muitas vezes e muito frequentemente existe, né? Então, essa avaliação com um profissional especialista que entenda de obesidade e, claro, de psicologia, ajuda esse paciente a entender e identificar uma série de questões, às vezes disfuncionalidades da vida dele, que o próprio psicólogo pode ajudar a organizar e trazer para as rédeas, né, para que ele possa cuidar. E aí depois tem o acompanhamento psicológico, acho que a gente vai falar disso ainda, né, mas é fundamental também para que a pessoa não se desorganize e ela compreenda tanto a doença, a obesidade, quanto o papel dela, que é o mais importante de todos, no tratamento da obesidade. E é uma coisa que a gente sabe que é chato de ouvir, mas que a gente tem que falar bastante, que é para sempre, né? O tratamento da obesidade, para quem tem obesidade, doença crônica, é para sempre. Então, a vida vai ter altos e baixos. Alguns altos e baixos serão de ordem psicológica, né? E essa pessoa tem que estar acompanhada. Muito legal, porque assim, eu posso falar aqui de experiência própria com os meus pacientes que você acompanha, que assim, os pacientes ficam muito melhores, eles entendem melhor, você explica bem, às vezes coisas que nem eu consigo explicar da própria cirurgia, você explica de uma forma que eles realmente ficam mais conscientes. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de abordagem, né? E em relação à saúde mental propriamente dita e o ganho de peso, né? Existem, você falou de gatilhos. Existem gatilhos da saúde mental que levam uma pessoa que tinha peso adequado a ganhar peso? Quer dizer, a questão psíquica desencadeando um ganho de peso, isso existe?
Isso existe. A obesidade, ela tem mais de 200 gatilhos possíveis, né? E são alguns modificáveis e alguns não, como genética, por exemplo, né? Vamos falar aqui das questões psicológicas, psiquiátricas. Como eu falei, a vida de todo mundo tem altos e baixos, né? A gente tem perdas, ganhos, euforias, momentos muito felizes, momentos tristes, momentos de luto, separações, casamentos, nasceu alguém, morreu alguém. Então, a vida é dinâmica e cheia de emoção, vamos dizer assim, né? Vamos lembrar que estamos falando de uma pessoa com predisposição para a obesidade. Uma pessoa que já engordou, que já chegou num peso X, que às vezes já operou, que vai operar, ou que está se preparando para operar, ou que está fazendo tratamento clínico para a obesidade, né? E a gente precisa, sim, identificar alguns gatilhos que podem existir do ponto de vista psicológico. Uma coisa são gatilhos. Então, por exemplo, quando eu estou muito feliz, eu como muito. Ou quando eu estou muito triste, eu como muito. Ou o tipo de comida que eu tenho na minha casa está meio bagunçado, preciso de ajuda para isso. Mas, principalmente, a gente tem que identificar se existe uma psicopatologia associada. Porque muitas vezes não existe. Nem toda pessoa com obesidade tem compulsão alimentar, ao contrário do que muita gente pensa. Mas algumas pessoas com obesidade, algumas pessoas sem obesidade também, têm compulsão alimentar, e não só traços, mas o transtorno de compulsão alimentar. E aí, quando isso é identificado e diagnosticado, a gente precisa fazer 2 tratamentos. O tratamento para a obesidade, que vai ser clínico ou cirúrgico, ou as duas coisas, e o tratamento para o transtorno de compulsão alimentar. Porque uma pessoa com compulsão alimentar, ela come sem muita regra, ela come doce, salgado, quente, frio, ela tem episódios de compulsão alimentar. Depois ela sente muita tristeza, geralmente isso vem acompanhado de traços de depressão também. E aí depois ela sente quer saber, eu já comi mesmo, já estraguei tudo, vou comer tudo de novo. E esse é um ciclo que não termina se não for tratado. Né? Então, são coisas complexas aí. Queria aproveitar de novo esse gancho, porque assim, nem todo mundo, inclusive muitos médicos, não sabem exatamente o que é compulsão alimentar. Sim. Então, eu acho que queria que você explicasse de forma fácil como é que a gente define compulsão alimentar de repente, uma pessoa que no fim de semana vai num churrasco e come um monte e depois fica passando mal. Perfeito. Quer dizer, o que é compulsão alimentar? Tá. A doença compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, né? Transtorno de compulsão alimentar é diferente de episódios de comilança. Fui numa festa, estava tudo muito gostoso, eu comi demais, nossa, exagerei. Fui num rodízio com a família, estava numa viagem, nossa, comi demais. Episódios esporádicos e contextualizados, assim, não são considerados compulsão alimentar, né? O transtorno de compulsão alimentar, para facilitar, ele acontece pelo menos mais de uma vez por semana. Ele é caótico, é uma forma de se alimentar caótica, então a pessoa come mesmo doce, salgado, quente, frio, o que tiver na frente, comida gelada, ela come até se empanturrar, não importa muito bem o que, é o que tiver na frente. Muitas vezes, se ela abriu um pacote de biscoito, ou se ela abriu ou fez um pacote de macarrão, ou qualquer coisa, ela não consegue parar enquanto não termina aquela comida que está ali na frente dela, né? Misturando uma coisa com a outra. E o episódio de compulsão alimentar, ele é frequente, mais de uma vez por semana, e ele vem acompanhado de muita tristeza. Ele vem acompanhado de um lamento, assim, de que eu não consegui me controlar. E aí a pessoa fica realmente, muitas vezes, deprimida, e aí isso acontece de novo, aí ela sente que engordou, e aí é muito difícil para ela sair disso sozinha, porque o episódio ele vem em ondas. Então aí agora eu vou fazer um jejum, aí agora eu vou conseguir, aí ela não come nada, aí vai piorando, passam 2, 3 dias, 5 dias, né?
tem tudo de novo e se sente mal. Isso pode estar acompanhado, por exemplo, de outros transtornos, tipo bulimia, alguma coisa assim? A diferença do transtorno de compulsão alimentar da bulimia é que a bulimia tem comportamentos compensatórios purgativos. Então, ou a pessoa vomita, ou ela passa o dia inteiro na academia, ou ela faz alguma coisa, fica tomando chás, ou faz jejuns, ela faz alguma coisa para compensar a comilança. E nem sempre, a maioria das coisas não são nada saudáveis, né? Vomitar, ficar fazendo exercícios extenuantes durante a noite inteira. Eu tive uma paciente com bulimia que ela me contava que depois de um episódio desses, além dela fazer muita academia e ficar em jejum, ela cuspia até a saliva durante muitas horas, né? Pensando que até aquilo... Então, assim, são coisas que realmente são de ordens muito diferentes, porque no transtorno de compulsão alimentar não tem essa purgação. Tem, sim, muita culpa e muita tristeza, mas não tem a purgação. Então, essa é a diferença é uma coisa principal. Extremamente difícil para o paciente e tem que ser tratada. Tem que ser tratada as duas coisas, né? Tanto a bulimia é extremamente perigosa, porque no ato de ficar tentando vomitar, a pessoa força o músculo cardíaco e tem uma série de outros problemas. Na compulsão alimentar, ele vai mais para o lado da depressão e que tem que ser tratado, sim. E esses distúrbios, falando um pouquinho da cirurgia, muito se fala, eu não posso fazer cirurgia por causa de tal coisa. Esses distúrbios, eles são uma contraindicação da cirurgia formal? Quer dizer, um paciente que tem um transtorno desse, ele não pode fazer ou pode? Não, eles não contraindicam assim como... cláusula pétrea, né, a cirurgia, mas, claro, no caso de uma bulimia, ela tem que estar controlada, tratada, não pode estar numa bulimia ativa, né. No caso do transtorno de compulsão alimentar, que é bem mais frequente, a gente pega muitos pacientes com esse transtorno, inclusive com outros como não tão diretamente relacionados à alimentação, como depressão, transtorno de ansiedade, não contraindicam a cirurgia, né? Mas sim fazem com que a pessoa precise de um psicodiagnóstico muito bem feito. Uma coisa que acontece muito são pessoas que vão fazer psicodiagnósticos ou avaliações pré-operatórias com psicólogos que não são especialistas, né? Que não identificam esse tipo de coisa, que é muito importante que a gente identifique antes para que o paciente estabilize e vá para a cirurgia com segurança. Por quê? Porque é uma outra doença crônica. A gente sabe que depois da cirurgia, durante 2, 3, 4 meses, a compulsão fica suspensa, né? A gente escuta isso dos pacientes, nossa, que delícia, nunca mais não tenho nem vontade de comer, que bom. Eu falo, calma, no 5º mês você vai ter saudade do 1º mês e a gente vai cuidar, tá tudo bem, né? Ah, não, imagina, agora eu consigo não comer mais, eu escolho tudo bonitinho. Tá bom, eu já estou te avisando que quando você voltar à vida normal, porque a cirurgia ela é feita para você ter uma vida normal, para você poder frequentar um restaurante, para você comer normalmente numa festa, pode acontecer, nem todo mundo, mas pode acontecer da compulsão voltar. E aí é muito importante que a gente fale isso para o paciente. Por quê? Porque frequentemente ele sente vergonha quando isso acontece. E às vezes ele não quer buscar ajuda. Então a gente diz para ele que assim, olha, não tem problema se voltar, a gente vai cuidar, mas volte logo, volte o mais precocemente possível, para que a gente cuide o mais precocemente possível. Acho que é importante o que você está falando, porque até num outro episódio que a gente fez, eu conversei sobre isso com o cirurgião bariátrico, que essa coisa da cirurgia bariátrica, ela se expandiu demais, né? Então, tem muitos médicos, cirurgiões que não têm a especialização em cirurgia bariátrica fazendo cirurgia bariátrica, e o grande pecado não é nem uma questão técnica, que às vezes a pessoa é hábil tecnicamente, mas o paciente não tem esse tipo de cuidado, né? Então, acho que assim, uma das mensagens que eu gosto de trazer para os pacientes, e esse é um dos objetivos do Obesidade Brasil, é que escolham bem os seus profissionais e se preparem bem para a cirurgia. O que você acha disso? Isso. Porque, assim, se o paciente mal preparado e pouco consciente do que ele vai fazer, é um passo para o resultado não ser bom. Eu sempre repito uma frase que, assim, a cirurgia bariátrica pode ser a melhor ou a pior coisa da sua vida. Depende de como você vai estar acompanhado e se preparar para isso, né?
Eu brinco, gosto de usar analogias, por isso que os pacientes entendem bem, né? E dependendo do paciente, eu uso uma historinha ou outra. Mas eu digo assim, vamos dizer que você vai comprar um carro. Aí você me diz, eu sou a vendedora de carro. Você precisa me dizer, eu quero um carro para andar na cidade, eu quero um carro para andar na estrada, eu quero um carro para fazer rally. Ah, eu quero um carro para fazer rally. Então, tá bom, eu vou te ensinar como você tem que cuidar do pneu, do óleo, o que você tem que fazer para que o seu carro para fazer rally fique bem, funcione, você não fique parado no meio do barro lá e você saiba as instruções. Então, você vai fazer um rally bariátrico, você tem que saber que você não pode desnutrir, você tem que saber que a sua alimentação tem que mudar, você tem que saber que você tem que procurar e ser acompanhado por profissionais especialistas. Você tem que saber que se você passar por momentos de dificuldade, como esse, uma compulsão alimentar que pode voltar, questão do álcool, a gente orienta muito sobre isso hoje, desnutrições gerais, está com problemas na vida que você sente que está afetando a sua alimentação ou coisa parecida, procure o profissional especialista. Profissional, você pode até fazer, por exemplo, psicoterapia com alguém que não seja especialista, mas vá no especialista para fazer suas avaliações, seu acompanhamento e volta para sua psicóloga, faça sua terapia, sua psicoterapia com quem você já gosta, não tem problema nenhum. É como uma criança que está na escola, aí sei lá, a psicopedagoga achou que a criança precisa de uma avaliação fora da escola. Então, ela vai no psicólogo de fora da escola e ele retorna com um relatório, um laudo, dizendo, olha, eu acho que a conduta da escola pode ser assim avançada. Então, ajuda, né? O paciente fica muito mais seguro para conduzir a cirurgia e ele sabe que, na hora do aperto, ele sabe onde procurar ajuda. Então, pensando nisso, a gente tem até, às vezes, discussões em congressos da necessidade dessa avaliação e desse acompanhamento no pré e no pós-operatório de cirurgia bariátrica, né? Tem uma coisa que eu acho até que, de certa forma, distorce um pouco, que é a questão que os planos de saúde exigem essa avaliação psicológica. Então, acaba sendo uma coisa burocrática, né? Muitas vezes. Quer dizer, até tem, às vezes a gente ouve falar que tem clínicas que já têm um processo montado para ter aquela avaliação. Como é que você vê assim, essa necessidade, assim, esquecendo a obrigatoriedade do plano de saúde? Uhum. Todo mundo precisa, ou alguns precisam, outros não? Como é que a gente identifica os que precisam? Uhum. Como é que você vê isso? No pré-operatório, todo mundo precisa. Por quê? Porque eu vou conhecer essa pessoa. E eu vou, muito mais do que uma avaliação, eu vou fazer um preparo dessa pessoa para que ele conduza uma coisa que ele nunca sentiu, né? Ele vai ter sensações gástricas ali, e de nutrição, e de condutas que ele vai ter que aprender, e é ele com ele, né? Então, eu considero preciosa essa primeira consulta de pré-operatório. Eu invisto bastante tempo com o paciente nesse primeiro momento. Primeiro porque eu quero que ele entenda que ele não tem que ter vergonha de pedir ajuda, que eu quero que ele entenda a doença, a obesidade, e eu quero que ele entenda o funcionamento da cirurgia, que depende bastante dele, né? Geralmente eles saem da minha consulta com mais perguntas do que respostas, mas é bom, porque eles saem com coisas que, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado que eu tenho que saber isso. Então, eu gosto muito de investir nesse primeiro momento, e aí sim, todo mundo que vai fazer uma cirurgia bariátrica precisa disso. Depois da cirurgia, eu tenho um protocolo de pelo menos 3 meses, uma vez ao mês. Se está tudo bem, a gente vai se ver uma vez por mês e eu vou te ajudar a mudar de fase, como um videogame. Assim. Você vai mudar de fase e eu vou te ajudar a dar spoilers do que vai acontecer para que você não entre em pânico, fique tranquilo e conduza da melhor forma. E depois disso, a gente avalia. Tem paciente que vem e fica para psicoterapia, que é uma coisa mais frequente, semanal, mais profunda. Tem paciente que vem a cada 6 meses para dizer, assim, assado, vamos fazer um ajuste aqui, ali, ajuste fino. Tem paciente que eu continuo vendo mensalmente. Depois desses 3 meses, nós decidimos juntos, eu junto com o paciente. E, às vezes, a equipe médica também sugere alguma coisa. Mas o pré-operatório é fundamental. É ali que ele vai não se sentir enganado, ele vai saber tudo o que ele precisa e depois ele vai lembrar de tudo que a gente fez. Acho isso muito legal, porque, assim,
as informações vão se complementando, né? Então, assim, não é uma avaliação psicológica, é uma avaliação junto com uma orientação, com um apoio, né? Esse Então, preparo, acho que, assim, sem dúvida. essa é uma mensagem importante para os pacientes que tem que buscar. Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes tem questões econômicas que impedem o acesso, mas, assim, é fundamental essa sua orientação. Acho que os pacientes realmente pensam diferente. Até vou lembrar aqui, né, fazer um pouquinho de merchandising, falar do seu livro, né, que ajuda muito as pessoas. O que você tem para falar sobre pena isso? que eu não trouxe aqui o nosso livro, né, porque você escreveu o prefácio. O livro chama Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, e é um livro em linguagem totalmente leiga, para todo mundo entender. Tem lá histórias de pacientes, eu conto muita história, e também tem lá um manualzinho. Assim, eu me lembro bem que uma das coisas que os pacientes mais comentam é que eu digo assim, olha, no primeiro dia, segundo dia de cirurgia, você vai falar assim, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fiz isso? Porque, nossa, consigo tomar 2 golinhos. Sim, mas se você sabe que isso vai acontecer, você está preparado para isso, a pessoa vai muito mais tranquila. Você sabe a diferença entre um paciente que fez uma boa avaliação e preparo pré-operatório de um paciente que não fez, né? Certamente você, como cirurgião, vê a diferença. Não, sem dúvida. Tem muita diferença. Né? Tem muita então, diferença. Esse livro Os pacientes, às vezes, ficam perdidos. Nem sempre a gente consegue responder a todos os questionamentos, porque algumas coisas até fogem um pouco da nossa expertise, né? Então, assim, sem dúvida alguma, faz diferença. Os pacientes, eles vêm muito mais conscientes, né? Porque eu acho que, assim, a cirurgia bariátrica, ao contrário de alguns pensam, aquela ideia da última oportunidade que eu tenho para meu tratamento, aquela questão meio que se é isso... Sua última chance. Última chance. Acho que isso é muito ruim, né? Uhum. Isso é mais um preconceito, Mais né? um preconceito. Então, as pessoas têm que entender isso, que é um tratamento como qualquer outro e ele está junto com os outros tratamentos, né? Isso. E se ele, por acaso, não está indo da forma que a gente gostaria, a gente tem que estar ali no acompanhamento, que é o que a gente insiste sempre, para tentar resgatar. Sim, mas muitas coisas são evitáveis com um bom preparo, né? Dúvidas, assim, pequenas, de coisas que até parecem bobagem, mas que não são e que ele vai precisar saber depois, a gente previne no pré-operatório. Eu falo muitas vezes assim, olha, eu vou falar para você algumas coisas que vão parecer bobagem, você até vai pensar, imagina, comigo não vai acontecer, você acha que eu vou fazer uma cirurgia dessas para depois não seguir isso e aquilo outro? Mas depois você vai lembrar de mim, eu falo. Mesmo assim, eu quero te falar. Vai parecer bobagem, mas eu quero te falar. Aí eu falo sobre vitaminas, nutrição, álcool e etc. E depois a pessoa lembra daquilo e fala, nossa, como é importante saber, né? E não fica também perguntando para o cirurgião ou para quem quer que seja, falando, isso eu posso, isso eu não posso. Ele já está preparado, já sabe. Vai fazer uma viagem para um lugar frio, vai levar bota, casaco, né? Você não vai levar short, camiseta. Então, você está preparado. E é assim. Muito bom. E a questão vamos dizer, talvez os principais diagnósticos, assim, que eu acho que hoje cada vez mais frequente, né? Que seria depressão e ansiedade, que cada vez, talvez, mais comumente a gente vê isso. Como é que isso atrapalha? Como é que isso favorece o ganho de peso ou não favorece? Como é que você vê essa situação? Tanto a depressão quanto a ansiedade, e muitas vezes elas vêm juntas, né? Elas podem sim fazer parte daqueles gatilhos para que a pessoa coma mais. Não só comer, mas todas as funções fisiológicas podem ficar afetadas num caso de depressão ou de ansiedade. O sono, que também afeta a forma de se alimentar, a comida, né? Então, o sono, a comida, a atividade física, tudo isso fica, para mais ou para menos, fica afetado quando uma pessoa tem um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, né? E muitas vezes a pessoa chega numa depressão por exaustão. Então, às vezes ela tem ansiedade, não trata, né? Porque acha, não, eu sou assim mesmo, eu sou agitado, é isso mesmo, não sei o quê. E por exaustão, pelo mundo que a gente está vivendo, por um monte de coisa, a gente viu isso muito na pandemia de Covid, né? Ela, por exaustão, ela deprime.
Então, a gente tem que estar muito atento. Nem todo mundo precisa de remédio ou de psiquiatra, mas a gente tem que ficar atento e, se precisar, vai. Ainda bem que eles existem, né? E a gente vai tratar. Então, da melhor forma. E isso pode ter a ver com a obesidade e com a cirurgia bariátrica, pode não ter nada a ver. A gente tem muitos casos de subdiagnóstico, mal diagnosticados ou não diagnosticados, e que vão descobrir depois da cirurgia. E aí atrapalha bastante. Por isso que esse pré-operatório é tão importante também. Mas, assim, a depressão em si, ela é um fator importante no aparecimento ou na piora da obesidade, você acha? A gente sabe que o contrário. Quanto maior é o grau de obesidade, maior é a chance da pessoa ter depressão ou transtorno de ansiedade, mas principalmente depressão, né? Por motivos claros. A própria obesidade e as limitações que ela traz, e o estado inflamatório, e tudo que a gente já aprendeu sobre isso, colocam a pessoa num estado de depressão, né? É mais difícil se vestir, é mais difícil se locomover, é mais difícil namorar, é mais difícil ir para a universidade, é mais difícil trabalhar. Tudo é mais difícil para uma pessoa com obesidade, né? Então, vamos levar em conta, o mundo é preconceituoso, tudo isso. A pessoa, da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, ela está lidando com aquela obesidade, que não é fácil, né? E a gente sabe, sim, já tem estudos bem claros sobre isso, que mais a obesidade causa depressão do que é causada por depressão. Não Muito que não legal. exista uma coisa com a outra, mas isso já é bem claro. Então, fazer a cirurgia, emagrecer, é também uma parte do tratamento para a depressão, quando a pessoa tem a obesidade. E me fala uma coisa, Andréia, você falou duas coisas que eu espero que a gente consiga antes de terminar. A primeira é falar um pouquinho sobre álcool e cirurgia bariátrica, né? E a segunda, falar do preconceito, dessa luta que a gente da Obesidade Brasil tem para tentar minimizar, talvez até acabar, não sei se a gente consegue, porque preconceito tem tantas esferas. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, vamos falar do álcool em português bem claro. É um desastre, né? Cirurgia bariátrica e álcool realmente não combinam. Eu não tenho pudores mais para falar com cuidado. Assim, eu falo claramente. Cirurgia bariátrica é proibitiva para o consumo de álcool e é o que eu falo para os meus pacientes. Se eu pudesse, eu digo dessa forma, se eu tivesse o poder, que eu não tenho, de te fazer uma única proibição, eu diria, não chegue perto do álcool. Né? E é muito fácil isso, porque a pessoa emagrece, ela quer ter mais vida social, ela quer socializar, às vezes o álcool é um facilitador químico para tudo isso e tudo mais, mas por questões de absorção, da toxicidade do álcool, aí eu explico realmente como o álcool funciona. Muita gente pergunta assim, mas e outras drogas? Eu digo assim, outras drogas nunca vou te recomendar, não são legais, mas elas não vão fazer mais mal ou menos mal do que elas já fazem. O álcool não. O álcool para o paciente bariátrico, ele realmente é destruidor, né? Então, a gente explica, e tem bastante disso no meu livro também, e já tem muitas publicações sobre isso. Nós sabemos que a gente já perdeu alguns pacientes para o álcool, né, precocemente, assim. Então, uma pessoa que tem um transtorno de uso do álcool, não fez cirurgia bariátrica, ela demora lá 20, 30 anos para fazer uma cirrose hepática. Um paciente bariátrico pode demorar 3, 4, 5 anos para fazer uma cirrose hepática. Né? Então, é muito triste. Então, essa é uma orientação que eu, Andréia, dou mesmo para todos os nossos também. Pacientes, e eu sei que você também. Então, não dá para ter tudo na vida, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas. O preconceito, vamos engatar no preconceito, o preconceito ele é adoecedor. Ele é uma das coisas que funciona assim como gatilho para que a pessoa sinta vergonha, medo de se relacionar, deixe de fazer as coisas que tem que fazer. E eu gosto de dar um exemplo como o preconceito mata. A gente sabe que preconceito racial, preconceito religioso, intolerâncias de todos os tipos, a gente está vendo aí, a gente vê isso o tempo todo. Mas o preconceito com a pessoa com obesidade, que exagero, como assim preconceito mata? Tem estudos muito bem fundamentados mostrando que as pessoas, principalmente mulheres, deixam de fazer seus exames ginecológicos anuais, preventivos,
porque não cabem na maca, porque são maltratados, porque não cabem num aventalzinho de uma clínica de ginecologista, ou porque foram maltratadas e não querem mais ir, né? E quando vão descobrir, por exemplo, um câncer de ovário, de útero, de mama, já descobrem avançado, sem a possibilidade de tratar. Então, isso só para dar um exemplo de como é nocivo o preconceito, né? Mas voltando rapidinho para o preconceito do dia a dia, né? A pessoa com obesidade, ela não tem direito a nada. Então, se ela tem lá obesidade, sempre vai ter alguém para dar palpite. Ah, você já tentou o médico tal, o remédio tal, a coisa tal, já tomou chá do não sei o que lá? Pronto. Aí, se ela diz, anuncia, conta para a família, para os amigos, que ela resolveu fazer um tratamento e ela vai tomar um remédio, que é outro preconceito que as pessoas têm. As pessoas dizem, não, o remédio faz mal, não vai tomar remédio, ó, toma aqui um chazinho e vamos caminhar e não sei o que lá. Então, remédio também não pode. E se ela diz que ela vai fazer cirurgia bariátrica com indicação, tudo bonitinho, as pessoas, não, mas é mutilação, você ficou louca, como assim? Não pode. Então, veja bem, e depois que a pessoa fez, tratou, emagreceu bastante, ainda ela é vigiada. Olha lá, vai engordar tudo de novo, porque está comendo. Então, não tem saída, né? O preconceito, ele está no pré, no pós, no durante, e as pessoas me escutam falar isso, dão risada, mas dizem, você está descrevendo a minha vida. Então, infelizmente, ele está enraizado e a gente precisa quebrar esses preconceitos. Não glamourizar a obesidade. Tá? Não, claro, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu tamanho. A gente não vai achar nunca bonito uma doença no sentido de que fica hipertenso mesmo, não acontece nada, fica cardiopata, você descobriu que você tem gota, não trata, você tem obesidade. Não, a gente sempre vai para o caminho de que tem tratamento e é bom que a pessoa trate. Mas o preconceito é a exclusão. O preconceito é eu querer fazer com que a pessoa se sinta mal e inadequada. E isso não é justo. Bom, o papo está excelente, mas infelizmente a gente tem que terminar aqui. Acho que vamos ter outras oportunidades. Muito bom. Então, eu queria agradecer, Andréia, você estar aqui com a gente. Obrigada. Nós do Instituto Obesidade Brasil. E queria agradecer mais uma vez nossos parceiros, né? Johnson & Johnson Medtech e o programa Bari Mais, pelo apoio a esse podcast. Obrigado. Que venham muitos. Até a próxima.